Olá, pessoal, tudo jóia? Bom dia. Todo mundo me ouve? Sim? Ok? Quem está comigo me ouve? Beleza. Jóia, pessoal. Vamos falar sobre KCS, transformando pessoas, processos e organizações. E é um desafio, né? Falar sobre isso no segundo dia de apresentação, quando a gente já teve tantas palestras maravilhosas, mas confesso que é um desafio interessante, porque com as palestras maravilhosas que a gente consegue contextualizar as questões que foram abordadas nas outras palestras e trazer para vocês como, de fato, é importante fazer a gestão do conhecimento e essa gestão do conhecimento que vai transformar pessoas, processos e organizações. Então, vamos lá. Eu sou Maria Fernanda, eu sou baiana, tá? Sou mãe de 3 figuraças, um rapaz de 21 anos e um casal de gêmeos de 14 no auge da sua adolescência. Sou a primeira filha de 4 também figuras, mas eu sou a primeira sobrinha, a primeira neta, a primeira um bocado de coisa aí que lhe dá uma carga monstruosa de responsabilidades. Sou casada com um jornalista historiador, então vocês já imaginam a quantidade de informação que circula dentro da minha casa. E isso também é um desafio diário, é um desafio constante, gerenciar essas informações todas, de todos os lados. Sou graduada em tecnologia, decidi fazer essa graduação em tecnologia para ficar um pouco mais quieta, um pouco mais na frente das máquinas. Lê do engano, pessoal. Me apaixonei por gestão de pessoas, me apaixonei por gerir equipes e trilhei toda a minha carreira em cima nessa nova atividade na minha vida, que é gestão do conhecimento e de capital intelectual. E fazer isso nos centros de suporte é desafiador. Fazer isso com equipes de gerações Y e Z é um trabalho de aprendizagem diária. E o que eu aprendi com o KCS, o que a gente traz com o KCS, que é essa metodologia centrada no conhecimento e que é embarcado nos nossos centros de suporte. Eu preciso trazer o conhecimento para dentro do meu fluxo de trabalho com uma premissa básica: criar, reutilizar e melhorar o conhecimento. Eu empodero as pessoas, eu empodero os meus analistas, desde a ponta, desde o tratamento do chamado do cliente, assim que ele acontece. E com isso eu crio, eu reutilizo e eu melhoro esse conhecimento. Eu faço isso a partir de ideias inovadoras, claro. Eu estou num ambiente compartilhado, num ambiente onde eu trago a expertise de várias pessoas. E com isso, com esse expertise, o que eu ganho? Eu ganho mais valor, com mais eficiência. Esse conhecimento integrado no meu fluxo de trabalho vai trazer para mim uma relação muito melhor com o meu cliente, que vai se sentir confortável no autoatendimento e expandir essa experiência com a gente, sendo também parte desse processo de partilha. Consequência disso, essa aprendizagem organizacional, que é uma aprendizagem que a gente traz no decorrer da nossa metodologia. O que o KCS busca? Primeiramente, criar esse conteúdo na resolução estruturada. Que resolução estruturada é essa? Resolução estruturada do problema é aquele primeiro momento onde o meu cliente liga para mim, traz um problema, manda um e-mail, coloca uma queixa, coloca uma dúvida, coloca uma dor e eu preciso começar a tratar. Quando eu começo a tratar esse conhecimento, se eu estou no ambiente compartilhado, se eu estou no ambiente de gestão do conhecimento, significa que eu estou usufruindo da experiência de outras pessoas que trabalham junto comigo. E esse desenvolvimento traz para mim uma base coletiva, uma base centralizada, mas uma base construída coletivamente. Os meus profissionais ganham uma nova forma de aprendizagem, ele aprende nesse ambiente compartilhado, porque ele começa a consumir conteúdo de todos os seus colegas de trabalho. Ele compartilha o que ele sabe, ele consome dos outros, ele julga o dos outros e ele também é julgado e por isso a melhoria contínua. Por isso esse processo de transformação contínua. Nessa busca do KCS, a gente vem com a criação, com a reutilização e com a melhoria, que são as premissas básicas que é colocada pela nossa metodologia. Por que a criação, a reutilização e a melhoria processos tão simples? Primeiro porque eu estou dentro de uma base de conhecimento que todo mundo sabe onde é que fica, todo mundo já conhece. Pesquisei, artigo de conhecimento existe? Não existe? A gente cria. Então,
A gente cria se a gente não encontra. Porque se a gente encontra, o que é que a gente faz? A gente melhora. A gente reutiliza. Essa é a proposta da metodologia do KCS. É qualificar essa base de conhecimento. Não quero artigo duplicado. Eu não quero gente escrevendo artigo para bater meta. Eu quero gente melhorando o artigo para que cada dia mais a nossa base tenha qualidade, tenha conteúdo significativo e relevante. E é isso que o KCS traz para a gente. E é claro que a nossa metodologia não viveria sem desafios. Nós temos desafios de demandas, as demandas que aumentam. Essas demandas aumentam porque a tecnologia está aí cada vez numa velocidade maior. Os nossos clientes estão com expectativas cada vez maiores para a gente. Então, essas demandas vão aumentar. Se essas demandas aumentam, a gente sobrecarrega nosso centro de suporte, Os custos são mais elevados e os orçamentos são cada vez menores. Fato, né? Isso aqui a gente não desconhece. Isso aqui é uma realidade em muitas organizações e é um desafio também na implementação da nossa metodologia. E, é claro, as expectativas continuam sempre maiores. E por que essa decisão de implementar essa metodologia de gestão do conhecimento, que a gente sabe que conhecimento é um mito, conhecimento é poder? Alto lá, gente. Conhecimento não é mais esse poder todo. Conhecimento é poder quando ele é compartilhado. Conhecimento é poder quando ele é dividido. Quando eu consigo usufruir do conhecimento do meu colega e eu consigo crescer também com o conhecimento que ele coloca para mim. Então, por que eu implemento o KCS? Porque eu vou embarcar o conhecimento dentro do meu fluxo de trabalho na minha central de serviços. Porque eu vou oferecer para o meu cliente as mesmas respostas para as mesmas perguntas. Isso vai acontecer de uma forma estruturada, isso vai acontecer de uma forma organizada, isso vai acontecer de uma forma contínua. Então, eu consigo solucionar problemas mais rápido, eu consigo ter as mesmas respostas para as questões que são recorrentes, eu consigo direcionar o meu time, que antes era sobrecarregado, por essa constância de mesmos incidentes e requisições e dúvidas, para ele atender questões muito mais complexas. Essas questões complexas automaticamente vão levar ao crescimento dele, porque ele vai ter agora uma visão mais ampliada. E na hora que ele tem essa visão mais ampliada, ele se sente mais motivado, ele sente mais vontade de trabalhar, porque ele está colaborando e ele está também recebendo essa contribuição dos seus colegas. A gente resolve também, gente, as soluções de primeiro contato. Lógico, porque se eu tenho uma base de conhecimento centralizada e de qualidade, o meu cliente vai ter uma resposta muito mais rápida daquele problema que ele ligou tantas vezes para mim para eu resolver e que eu já deixei meu técnico exausto, tá? Meu técnico já está ali no topo, ele não consegue mais produzir com alegria porque é sempre a mesma coisa. O KCS vai mudar isso, porque ele vai fazer com que essa mudança seja também uma mudança no conteúdo, se ele avaliar que aquele conteúdo já não cabe mais. Eu estou dando aos meus profissionais, eu estou dando ao meu profissional no primeiro nível, autonomia para ele escrever artigos de conhecimento. Olha que coisa importante você fazer isso com o seu profissional. Aquele profissional de central de serviços, que era o profissional que estava ali para atender um telefonema de um cliente irritado, para ler um e-mail muitas vezes com pouca informação, que ele precisava entrar em contato de novo para poder complementar o chamado, ele agora consegue escrever um artigo de conhecimento e deixar esse artigo de conhecimento dentro de uma base para ser consumido pelos outros colegas. Ele agora é uma pessoa importante. Ele agora é uma pessoa que tem uma posição dentro daquela equipe e que é uma posição que é reconhecida pelos outros colegas de trabalho e pela organização e pelos clientes também, tá? A gente não pode esquecer que nosso pilar tem 3 perninhas importantes. O nosso cliente, a nossa organização e os nossos analistas. Eu endereço essa falta de treinamento que antes era impossível, porque a minha equipe estava sempre de 8 às 12, 14 às 18, 8 horas de trabalho, 10 horas de trabalho. O que é que eu faço? Eu diminuo essa velocidade, eu diminuo esse estresse e consigo endereçar esse tempo para a capacitação dos profissionais. Com essa parceria com os meus clientes, a gente fica muito mais confortável para habilitar o autoatendimento, porque o meu cliente é o meu parceiro, ele trabalha comigo agora também julgando os meus artigos de conhecimento e consumindo os meus artigos de conhecimento na base. E eu reduzo o custo. O valor do meu chamado agora vai ser menor. O tempo que o meu analista levava para resolver um chamado vai ser reduzido e reduzido significativamente. Então, esse olhar que a gente traz também para a organização. E na hora que eu crio essa parceria com o meu cliente, eu tenho o quê?
eu identifico outras oportunidades, eu identifico outras formas de entregar o serviço para ele, entregar um serviço de valor. O motivo da nossa palestra, o nosso tema da palestra é o KCS transformando pessoas, processos e organizações. E a primeira pessoa que começa a ser transformada com a metodologia KCS é você mesmo. Não existe, não tem para onde correr. Você precisa enxergar o seu ambiente de uma outra forma, você precisa enxergar o seu redor de uma outra forma, o seu círculo de uma outra forma, para poder você agregar valor àquilo que você traz. Então, o KCS transforma as pessoas na sua conquista, no seu reconhecimento, na sua responsabilidade e nas suas expectativas, né? No trabalho que ele desenvolve. Quando a gente fala do KCS, impactando aí na conquista e mudando essa visão do nosso profissional, o que é que a gente diz? Olha só, o meu funcionário agora, que era um mero que fazia triagem de chamado, que fazia categorização e priorização de chamado, ele agora tem poder, tá? Ele agora escreve, ele agora melhora, ele agora sinaliza artigos de conhecimento para melhoria. A melhoria é todo dia, gente. Conhecimento é todo dia. Eu não acordo dizendo, hoje eu vou criar conhecimento. Não, conhecimento é todo dia. Cada interação que eu tenho com meu colega de trabalho, eu estou agregando mais conhecimento para mim. Eu cresço como profissional. Essa visão de que eu estou dentro da empresa para poder usufruir daqueles recursos da empresa, cai por terra. A gente está trabalhando agora com gerações Y e Z que têm fome de conhecimento, que têm fome de aprendizagem. E eles estão muito abertos a isso. E aí os líderes, nós não queremos líderes tanos, como o Muniz falou ontem. A gente quer líder que motiva, a gente quer líder que agrega, a gente quer líder que leva o profissional para frente. Então, o meu profissional sente que ele conquista, porque agora ele publica, porque agora ele é reconhecido, porque ele sabe que a organização enxerga ele e o valor que ele gera para os seus produtos e para os seus serviços. E dá ele uma visão além do alcance, né? Assuntos que ele nunca sequer pensou, agora são tratados por ele, porque ele consegue usufruir de conhecimentos que estão ali partilhados tantas vezes por especialistas do conhecimento e que estão contribuindo para criar valor nesta base. Quando a gente fala do KCS e do reconhecimento, é o reconhecimento mesmo que os meus colegas de trabalho têm com o trabalho que eu desenvolvo. Eu sou uma pessoa importante, eu tenho valor, eu gero valor para a minha organização e para o meu cliente. Então, eu também tenho valor nos artigos que eu contribuí para a base. Eu sou reconhecido, e por que eu sou reconhecido? Porque o KCS também mede, tá? A gente não pode esquecer que existem os SLAs, eles não vão deixar de existir, como o Ben e o Alan trouxeram para a gente ontem, mas a gente tem que agregar também os valores de experiência. Experiência do cliente, experiência das pessoas. Então, isso não cai por terra. A gente tem sim que introduzir os indicadores subjetivos, os indicadores qualitativos, e eu meço. E eu sei qual foi o valor que o meu profissional criou. Mas eu meço porque eu quero punir o meu profissional na minha avaliação de desempenho? Não. Eu meço porque eu sou um líder, porque eu sou um mentor e eu quero que o meu profissional cresça. E se eu quero que o meu profissional cresça, eu preciso dizer a ele que lacunas ele tem no conhecimento dele, que lacunas ele tem na habilidade, nas competências e que ele precisa tratar. E é por isso que ele se sente reconhecido, ele sente que ele tem a atenção voltada para ele e isso faz toda a diferença dentro do ambiente da gente, de um ambiente que é estressante, né? Um ambiente de operação de serviço é um ambiente que, meu Deus do céu. Mas a gente resolve isso e isso precisa ser melhorado. A organização precisa prover para os nossos trabalhadores um ambiente saudável. Isso é uma responsabilidade só da organização? Não. Isso é uma responsabilidade do analista, da equipe, do líder, do gerente, do patrocinador. Manter um ambiente saudável, saudável de processo, saudável de conhecimento, saudável de ferramenta, é de responsabilidade de todo mundo, tá? Isso aumenta a confiança do meu profissional, isso reduz a redundância, e isso daí faz com que ele visualize, vislumbre oportunidades em outras áreas. E isso muda, não é, pessoal, o comportamento que a gente espera do nosso profissional. E na hora que eu dou poder a esse profissional, na hora que eu digo a ele, você é uma pessoa que vai escrever conhecimento, que vai ser visto pela empresa inteira, ele sente a responsabilidade, mas ele gosta de assumir essa responsabilidade. O Daniel Pink diz, na pesquisa que ele faz, que o trabalho intelectual é um trabalho motivador.
Escrever artigos de conhecimento é um trabalho motivador. E isso significa assumir mais responsabilidades. O KCS traz uma esteira de competências, onde a gente avalia, sim, a performance do nosso analista, do nosso atendente, e ele vai agregando responsabilidades à medida que o trabalho dele vai crescendo e vai aumentando a sua necessidade de impor, de adicionar mais habilidades, mais competências no serviço que ele presta. E isso faz dele parte da equipe, ele se sente parte da equipe. Ele é proprietário daqueles artigos de conhecimento que estão na base. Do dele, do que ele gerou? Não, de todos os artigos que estão ali. Na hora que um analista vincula um artigo de conhecimento num chamado, eu estou dizendo a ele que ele é tão responsável pelo analista que criou aquele artigo de conhecimento. Por quê? Porque a base é única, porque o KCS trabalha com loop duplo de transformação e melhoria contínua. Então, ele vinculou o artigo no chamado, ele é responsável pelo conteúdo que está colocado ali. E se ele não sinalizar? Se ele não sinalizar, isso vai ser muito ruim, porque ele está postergando ou ele está direcionando um tratamento ou incompleto ou errado e que ele teria total condição de auxiliar para que aquele artigo fosse melhorado. Ele tem experiência, ele tem conhecimento, esse conhecimento é contínuo. Então, ele é dono daqueles artigos de conhecimento, assim como o autor. E nós temos o KCS transformando processos. Quem transforma os processos são as pessoas. A gente começou a falar dessa apresentação do KCS transformando as pessoas, essa visão que as pessoas precisam ter, essa mudança de cultura que o KCS traz para a gente. Então, as pessoas enxergam agora o seu ambiente saudável, o seu ambiente colaborativo, e passa a visualizar novas formas de executar aqueles processos. Não são processos engessados, são processos de melhoria. Não são processos que foram escritos há 10, 15 anos atrás, 5 anos atrás, mas que não cabem mais naquela operação ou que não cabem mais naquele cliente. E como o meu profissional, como a minha organização tem maturidade para avaliar os processos, porque agora os meus profissionais e, pessoal, os profissionais que estão lá, tá, atendendo o telefonema, eles conhecem a dor do cliente, então a gente tem que ouvir esses profissionais. Eles são importantes. E eles fazem parte dessa metodologia de uma forma muito relevante. E eles trazem para a gente, junto com os especialistas, e aí num loop de evolução, onde a gente vê o modelo, onde a gente vê essa execução de gestão do conhecimento embarcado no nosso fluxo de trabalho de uma forma muito mais abrangente, a gente traz ali mudanças nesse processo. Eu preciso que o meu processo seja aderente à minha operação. Então, eu vou mudar aí o processo de incidente de requisição, eu vou mudar aí o processo de problema, eu vou mudar a gestão de mudanças, evento, nível de serviço, tudo. Eu vou adequar todos esses processos para essa realidade de gestão do conhecimento dentro da minha central. A gestão do conhecimento faz parte do meu todo. Não adianta eu dizer, eu só vou afetar, eu só vou tratar a equipe do N1. Por que isso? O N1 não vai tratar do chamado sozinho. Eu vou fazer isso com o N1, que vai replicar para o N2, que vai precisar do apoio do N3, do especialista, do meu fornecedor, do meu cliente, tantas vezes, que vai trazer para mim um ambiente que a gente pode não ter detalhado de uma forma muito granularizada, muito detalhada. E a gente vai transformar esses processos. E na hora que a gente transforma esses processos, a gente transforma a nossa organização. A gente tem uma organização madura, a gente tem uma organização saudável, a gente tem uma organização onde os meus profissionais têm valor, geram valor, agregam valor ao negócio. Eu tenho uma organização que tem notoriedade, ela tem uma vista no mercado agora diferente do que ela tinha antes, quando ela não entregava o serviço a contento. E eu tenho o meu cliente que está muito mais satisfeito com tudo o que está sendo entregue para ele. Então, pessoal, quando a gente enxerga uma organização que não tem a metodologia KCS implementada, que não tem a gestão do conhecimento dentro do seu fluxo de trabalho, o que a gente tem? Clientes sempre aborrecidos, clientes que não confiam naquela organização, que tantas vezes ele contratou porque foi um processo licitatório que ele precisou contratar e a empresa teve que fazer parte agora do seu rol de fornecedores de serviço, ou porque ele contratou com uma expectativa e foi
surpreendido com uma entrega insatisfatória. Temos trabalhadores do conhecimento que estão exaustos, que recebem sempre incidentes e requisições recorrentes, que não tem uma análise de causa raiz e isso daí perpetua essa recorrência de chamados. São pessoas que têm uma baixa autoestima e que não são reconhecidas e eles precisam ser reconhecidos. Então, o impacto da gestão do conhecimento inexistir dentro do nosso ambiente não é uma organização saudável, não traz para a gente uma organização saudável, uma equipe saudável e um ambiente saudável e entregando o serviço de uma forma que é a entrega que a gente espera, né? A entrega com excelência. E a organização, o que acontece com a organização? Cada dia ela tem uma expectativa maior, cada dia ela vai ter mais problema em entregar aquilo que ela foi contratada e que ela não consegue entregar, isso daí se torna causa um grande reboliço dentro desse contrato. Diferente do que a gente vê nas organizações que têm a gestão do conhecimento no seu fluxo de trabalho. Os clientes são os nossos parceiros, os clientes trabalham junto conosco, a gente consegue perceber uma vontade desse cliente em partilhar também a sua dor, porque aquela dor vai virar um conteúdo que vai ser mais facilmente tratado, porque vai fazer parte de um artigo de conhecimento consumido pelos times de tratamento de chamado, pelos times de tratamento de incidentes e requisições. Eles vão apoiar, eles vão passar a acreditar mais naquela organização que eles contrataram, porque era esse o serviço que eles esperavam, era um serviço rápido, era um serviço célere, era um serviço de qualidade, estruturado. Imagina você, cliente, ligar para uma organização e na semana que vem você liga de novo e você tem uma resposta completamente diferente daquela que você teve primeiro na semana passada. Isso não é legal, né, gente? Então, a gente precisa trazer essa visão, esse modelo de gerir o conhecimento que é meu e que eu passo a ter vontade de compartilhar, porque o compartilhamento a metodologia, o compartilhamento dentro do nosso ambiente de trabalho tem que ser um compartilhamento voluntário. Quanto mais vontade eu tenho de compartilhar aquele conhecimento, mais rico eu vou compartilhar. O conteúdo muito mais qualificado vai fazer parte do meu artigo de conhecimento. Os meus trabalhadores não vão mais estar exaustos, eles vão ser reconhecidos. A empresa tem um olhar neles e isso é importante para eles. Quando a gente tem uma equipe que trabalha junto com a gente, uma equipe que tem vontade de ajudar os seus colegas a desenvolverem, porque elas crescem juntos, e isso é uma visão que é muito típica das novas gerações e que a gente está conseguindo contaminar as gerações anteriores, porque eles já perceberam que eles crescem também com essa partilha. Todo mundo cresce, gente, com a partilha do conhecimento. A organização passa a ter notoriedade, passa a ter mais respaldo no serviço que ela presta e isso é muito bom, isso é um resultado muito bom, a gente diminui o turnover, o meu funcionário não quer mais, ele não tem vontade de sair da organização, porque ele está crescendo ali, ele é parte daquela decisão. O KCS traz o funcionário para tomar decisão junto com você. Claro, existem decisões que vão ser tomadas de cima para baixo, não tem jeito. Mas as outras decisões, a gente vem junto com o nosso funcionário. A gente traz o nosso funcionário para decidir junto. Me dá aqui a mão que a gente vai resolver isso daí. Então, a organização, ela passa a ter uma outra visão. Ela trabalha mais leve. É um clima mais leve, apesar de todas as pressões que estão inerentes ali em uma organização de serviços, na prestação de serviços, nos centros de suporte. E a gente traz no KCS uma fala que é: eu preciso ter uma proposta atrativa para contaminar o meu cliente, o meu pessoal, o meu líder e a minha organização. E esse final de semana, eu fiz um treinamento e aí uma das atividades era a gente desenvolver propostas atrativas com a equipe. E eles trouxeram para mim 4 propostas atrativas que eu queria dividir com vocês. O primeiro é: o conhecimento é um clique de distância. Quando a gente faz essa atividade no treinamento, ela já é feita no último dia
E é quando você tem ideia de, será que eles entenderam mesmo? Será que eu consegui levar para eles essa proposta de gestão do conhecimento? E quando eles me dizem, Fernanda, conhecimento é um clique de distância. Aí eu percebo, eles entenderam. E é isso mesmo que a gente quer. Atuando com inteligência, crescendo com resultado. Olha que bacana você vender o KCS dessa forma. Eu vou atuar com inteligência. Essa inteligência está onde? Está no meu gerente? Está no meu patrocinador? Está no CEO? Não, essa inteligência está no meu técnico. Essa inteligência é do nível 1. É ele que sente a dor, é ele que ouve o cliente, é ele que ouve a reclamação. Então, essas foram propostas atrativas que eu achei muito bacanas. Boas relações é o que faz sentido. Então, a metodologia ela é implementada em um centro de suporte, mas ela não trata somente de medir, medir e medir. Ela trata de se relacionar. A gente falou sobre isso ontem aqui também. E crescemos muito com as palestras de ontem, quando a gente trouxe a questão da saudabilidade psicológica da nossa equipe, quando a gente falou dos indicadores de experiência, quando a gente falou dos relacionamentos. Então, o KCS é uma metodologia de transformação cultural, é uma metodologia de transformação dentro da organização. E essa transformação acontece principalmente porque ela transforma relações. Precisa existir relação de confiança. E se a gente não tiver relação de confiança, a gente não consegue ter uma base de conhecimento rica, de qualidade e que é uma base de conhecimento que está sempre em transformação. Eu tenho certeza de que aquele artigo que eu estou usando para fechar um chamado é um artigo que já foi visto, que já foi utilizado, que tem o olhar do meu colega, que é meu parceiro. Ele não está ali disputando uma cadeira comigo, ele é meu parceiro. Então, eu confio naquilo que está ali, eu confio na ferramenta que a organização coloca para mim e que ele me disponibiliza para trabalhar. Então, boas relações. Relação com o meu líder, relação com os meus colegas, relação com a minha organização, relação com o meu cliente. E a última que eles trouxeram para a gente foi a iniciativa KCS, não resista, persista. Porque é desafiador implementar KCS. Bruna vai falar sobre isso com vocês, dessa adoção generalizada, dessa adoção em todos os níveis, do papel da liderança. Depois a Elaine também vai colocar para a gente aqui, hoje de manhã ainda, sobre a questão desse plano de licenciamento, das funções que existem. Então, é desafiador, mas a gente consegue, e a gente consegue medir excelentes resultados. Só é preciso conhecer que metodologia é essa que traz o conhecimento para dentro do nosso fluxo de trabalho e que exige que o nosso profissional seja parte daquilo que a gente espera dele, ok? E aí a última frase foi uma frase de um grande amigo, Knowledge changes everything, muda tudo e muda tudo mesmo. E o conhecimento é nosso, né, pessoal? Não é um mito, não tem que ser meu e ficar comigo para sempre, tem que ser partilhado. Eu preciso dividir, até porque eu vou crescer se eu compartilhar esse conhecimento, porque as outras pessoas, as outras relações, os meus parceiros, os meus colegas, eles vão contribuir para que esse conhecimento ou seja mudado, ou seja alterado, ou seja agregado de mais valores. Meu e-mail está aí, consultoria@hdibrasil.com.br. Eu trabalho no HDI, eu sou consultora do HDI. Faço parte também agora da Knowledge Associates Brasil, que é um braço da Knowledge Associates Internacional, que fica lá em Cambridge. Então, vivo com conhecimento, partilhando o meu conhecimento, aprendendo com conhecimento dentro de casa. Mostrei para vocês aqui esse desafio que é desde eu acordar até a hora de dormir, mas é produtivo, é desafiador e é muito bom. Obrigada a todos.